Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Alesp em Pauta de hoje vai falar da saúde do idoso e como o exercício físico ajuda na qualidade de vida e também na manutenção de uma boa saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo dois especialistas aqui comigo no estúdio, a doutora Bianca Vilela, que é fisiologista do exercício, e também comigo via Zoom o médico Dr. Gabriel Gami, que é médico especializado em medicina esportiva. Doutora Bianca, muito obrigado por aceitar nosso convite. É importante a gente explicar o fisiologista do exercício, né, que é um profissional da educação física. A formação é educação física, mas a pós-graduação é essa. Como é que funciona essa atividade? Olá, Guga, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, só para desmistificar o que é fisiologia do exercício. É como o nosso organismo ele funciona mediante o movimento, mediante a atividade física. Realmente, a minha graduação foi educação física, eu fiz educação física na Unesp, depois eu fiz os cursos complementares, né? Minha carreira acadêmica, fiz pós, especialização e mestrado na fisiologia do exercício, tendo como base a medicina do esporte. Importante o tema, né? Medicina do esporte. Eu estou aqui com o Dr. Gabriel Gami, que aceitou o nosso convite. Doutor, explica um pouco o que faz um médico do esporte. Ele cuida dessa parte de exercício físico. Explica direitinho para o nosso telespectador, para que eles possam entender de forma bem didática. E obrigado aí por aceitar nosso convite. Perfeito. Bom dia a todos. O médico do esporte, eu até prefiro o termo médico do exercício, usa atividade física associada aos educadores físicos e aos profissionais da área como uma ferramenta de saúde. Então, muitas vezes o indivíduo me procura porque está com um problema de colesterol elevado e, eventualmente, eu consigo tratar esse indivíduo com atividade física. Às vezes não, mas a atividade física e o exercício são ferramentas muito importantes de saúde e o médico trabalha em uníssono com os diversos profissionais da área, com o profissional de educação física, com o nutricionista e assim por diante, para a melhoria da saúde. Legal, esse esclarecimento. E agora nós vamos tratar do nosso tema, que é o idoso, exercício físico para o idoso. Mas aí eu lhe pergunto, e já vou começar com as questões para os profissionais, quando a gente deve começar a inserir a atividade física? E aí eu falo de uma pessoa sedentária que está chegando próximo da terceira idade e ela deve começar a se preocupar com isso, porque senão ela entra num caminho sem volta, né? Eu vou começar com o doutor Gabriel. Então, Guga, a gente vê o indivíduo nos 30, 40 anos, ele acaba parando muitas vezes a atividade física porque as demandas profissionais, as demandas familiares acabam impedindo o indivíduo da atividade física. E essa era a hora para começar. Embora não tenha, quer dizer, você pode começar a atividade física a qualquer momento, porque à medida que você fica mais velho, à medida que a sua produção hormonal se altera, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo força e você vai passando a ter dificuldade para as suas tarefas do dia a dia. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas a pessoa precisa ficar muito atenta perto dos 50 anos. E quando chega, por definição, quando a pessoa se torna idosa, mais atenta ainda, mais atividade física. Bianca, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Complementando aí a fala do doutor. Obrigada, Guga. Na verdade, eu concordo plenamente com o doutor e vou trazer vou voltar o tempo um pouquinho, né? Tem duas questões que são muito importantes quando a gente pensa em envelhecimento. Os primeiros 15 anos de vida, que é toda a base, toda a nossa formação de músculo, de ossos, todos os órgãos, tudo. Na verdade, nós deixamos de ser uma célula para sermos trilhões de células, né? Então, esses primeiros 15 anos, eles vão refletir muito lá na frente. A outra questão é a partir dos 15 anos. O que eu vou fazer em termos de hábitos, né? E a terceira colocação, a parte genética, que indiscutivelmente ainda tem um fator preponderante. Lógico que os hábitos, eles conseguem se sobrepor à genética, mas a genética a gente ainda não consegue mudar. Já tem gente, né, lá em Harvard, rejuvenescendo o rato, isso já é uma realidade
ainda não está disponível para os humanos. Mas o que a gente pode fazer? Se a pessoa não teve uma boa saúde até os 15 anos de idade, se a pessoa não tem uma genética espetacular, o que essa pessoa pode fazer? São os hábitos de vida, né? Aqui entra a rotina. E o doutor bem colocou que a partir de 40 anos é uma fase icônica. A gente fala muito da mulher 40 mais, do homem 40 mais, menopausa, andropausa, mas a partir dos 30 anos de idade nós começamos a depletar, a perder massa muscular. É aí o pulo do gato e onde os exercícios de força eles entram para nos ajudar. Legal, importante essa colocação. Agora outra coisa que eu gostaria de perguntar, Bianca, o que a gente considera um exercício físico, né? Porque às vezes você olha hoje nas redes sociais e vê aquela pessoa que passa o dia inteiro na academia, vai de manhã, na hora do almoço e de tarde. Também não precisa ser desse jeito, né? Até porque todo mundo tem sua ocupação, seus afazeres. O que vocês consideram um exercício físico que possa começar a ser completo aí para um início de terceira idade? Legal. Infelizmente, Guga, vamos ver se o doutor concorda comigo, mas nós não temos bons exemplos. Nem na área da saúde, né? Porque às vezes o médico, coitado, ele tá lá, imagina um médico intensivista para colocar atividade física na rotina. E a sociedade também fica perdida. Aí chegou a rede social e nós temos os piores exemplos na rede social. Bom, em 2020, no final de 2020, vamos falar de pandemia, a OMS trouxe um conceito novo de indivíduo ativo. Antes nós tínhamos lá uma classificação generalista, que 150 minutos por semana de atividade física, de movimento corporal, o indivíduo já era perfeitamente ativo. Só que você concorda, e eu quero ouvir também o doutor, que hoje passamos 10 horas sentados. Sentar é o novo cigarro. É tão maléfico você ficar parado, sentado em frente ao computador, quanto os indicadores de um tabagista de saúde. Então, 150 minutos, eu já falo isso há 10 anos, não faz nem cosquinha para o nosso metabolismo. E a OMS veio trazendo uma nova colocação que para a pessoa ser ativa, ela precisa de até 300 minutos por semana, que é 1 hora, 5 vezes por semana. Se a gente pensa segunda, terça, quarta, quinta e sexta e dá aquele off de sábado e domingo. Ah, eu pulei 2 aqui na semana, então use o sábado e domingo para você correr atrás do prejuízo. Então o ideal, o padrão ouro, são 300 minutos por semana. Pensando na nossa vida, o doutor que fica sentado, eu que também fico no computador, você que está aqui entrevistando na posição sentada. Então o padrão ouro hoje em dia, 1 hora por dia. Doutor, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, concordo com a Bianca. A atividade física precisa ser aumentada. A pandemia foi um grande problema, o grau de inatividade foi violento. E, independente de definir números, a Bianca falou algo muito importante. Quanto tempo você passa sentado? Está lá no escritório, eu estou no consultório, aqui, horas sentados. E quanto tempo também eu desperdiço nessas horas sentadas, quando eu podia pelo menos estar com a postura correta enquanto eu estou sentado, com o fit da minha cadeira, segurando a minha cintura para que a minha musculatura da coluna não se perca tanto, e é algo que eu gosto de trabalhar muito com os pacientes. Além do mínimo de atividade física, alguns pacientes respondem muito bem a isso, você fala para ele, você precisa treinar tantas vezes por semana entre exercícios cardiovasculares, os tais aeróbios, e os exercícios de fortalecimento muscular, mas quanto tempo esse indivíduo passa sentado, que é um crime com a saúde. Então, eu chego a pedir que a pessoa coloque alarme no celular, para levanta, contrai o abdômen, senta direito, pensa na sua postura, porque isso vai estragando uma barbaridade. E, lamentavelmente, isso é um fato da vida moderna, as pessoas ficam tempo demais paradas. Mas perfeitas colocações de Bianca. Posso só fazer um adendo? Claro. Olha que interessante, Guga e Dr. Gabriel. As empresas me contratam hoje em dia para mudar o estilo de vida do colaborador. Porque a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa, com a família ou fazendo qualquer outra coisa. E qual foi a grande sacada que eu tive nas empresas? As pessoas precisam trabalhar na posição em pé. Por que foi institucionalizado que o médico tem que trabalhar sentado, que nós aqui estejamos na posição sentada, ou que um colaborador precisa realmente ficar ali sentado olhando para um computador? Por que isso não pode ser feito na posição em pé? Então eu já implementei dentro dos programas de ergonomia, que é uma outra área que eu atuo muito, eu já implementei várias mesas pantográficas,
A mesa ela consegue ficar baixinha para a pessoa estar sentada, mas ela também, ou com manivelinha ou com um botãozinho, né, de forma mais automática, o colaborador consiga fazer uma atividade laboral na posição em pé. Uma videoconferência, para digitar às vezes é meio ruim, mas quantas vezes estamos ao telefone ou estamos em uma videoconferência, tudo isso é possível para que você consiga fortalecer minimamente, né, dar um estímulo mínimo para a sua musculatura da coxa. Até porque, falando de envelhecimento, se a gente quer envelhecer bem, o ideal é que eu esteja na posição em pé, de pé, até o último dia de vida, e não numa situação acamada. Agora é interessante nessa colocação, Bianca, porque a análise é a seguinte, eu quero entender, né, se é mito ou verdade. Então, por exemplo, profissões que trabalham em pé, por exemplo, como um segurança, um controlador de acesso, que ele fica lá 10 horas em pé. É diferente da pessoa que está lá 10 horas sentado, você falando da fisiologia, é mesmo a pessoa estando parada, mas ela está em pé, ela leva uma vantagem sobre a outra? Isso é real? Essa é minha praia, doutor, já passo a bola para o senhor. Importante. Mulher fala mesmo, Importante. fala um pouco mais mesmo, né? Na verdade, eu adoro trabalhar, né, com ergonomia. E existem colaboradores, pessoal do shopping, segurança de shopping. Esse cara fica em pé o dia inteiro. Também não é legal. Sempre o equilíbrio, a nossa avó não falava o equilíbrio é o melhor caminho? Elas estavam certíssimas. Hoje já se sabe que a cada 50 minutos em pé, o ideal, NR17, norma regulamentadora da ergonomia. 50 minutos em pé, o ideal é que se tenha 10 minutos na posição sentada. Hoje a gente vai ao shopping e já vê os banquinhos semi-sentados, né? E isso está certíssimo. Ao contrário, quem fica 50 minutos sentado deveria ficar 10 minutos em pé. Esse seria, mais uma vez, o padrão ouro da ergonomia. Mas é muito difícil seguir à risca, né? Mas também não é legal, não é interessante ficar o tempo todo em pé, porque a gravidade puxa o sangue para baixo e o retorno venoso, esse retorno do sangue, né? Imagina do pé para o cérebro, a gente tem que movimentar tudo. A gente é um grande liquidificador de sangue, né? Eu sempre brinco também nas minhas palestras sobre isso. Então é interessante que a gente tenha essa alternância, permanecendo sentado e permanecendo em pé ao longo do dia. Doutor Gabriel. Acho que vale mencionar alguns estudos. Um deles provou que as pessoas que ficam em pé mais do que sentadas têm menos hipertensão arterial. E, obviamente, quem fica mais deitado, pior ainda. Ficar em pé parado tem a Bianca já mencionou, e você pegar profissionais como dentistas, outros profissionais que trabalham em pé parados muito tempo, vão ter as patologias vasculares, como as varizes. Além de tudo, o risco de trombose, assim por diante, tem que caminhar. Então, dentro do ficar em pé, se você tem que ficar parado um tempo, pelo menos faça um bombeamento com seus pés, dê passos, mesmo que no lugar, para bombear o sangue, para movimentar as panturrilhas. E sim, fazer a alternância, como a doutora Bianca falou. Fundamental. Nas empresas, né, doutor, só para complementar isso, que eu acho que é de grande ajuda para as pessoas que estão em casa, quando eu pego um cliente, por exemplo, de mulheres que trabalham na posição em pé o dia inteiro, paradas, sem essa movimentação, sem dar essa vascularizada nas panturrilhas para o sangue retornar de uma forma mais eficiente, nós percebemos que mulheres têm menor resiliência a essas doenças cardiovasculares. Então, a importância de se movimentar ao longo do dia, nem ficar tanto tempo sentado, nem ficar tanto tempo na posição parada em pé estática. Muito bem colocado. Interessante nessa colocação. Eu vou te fazer uma pergunta, Bianca, e vale para o doutor também. As mulheres, elas são maioria nesse cenário, e aí é interessante a gente analisar. É mais fácil fazer uma mulher adaptar e começar a fazer atividade física, ou um homem? Quem que é mais voluntarioso nesse sentido? E você que trabalha com várias pessoas deve ter mais ou menos essa estatística. Eu acho que o doutor queria só complementar alguma coisa e eu já vou responder, porque eu tenho uma opinião, eu quero ver se vocês concordam comigo. Doutor. Não, tranquilo. Deixa a Bianca mencionar a estatística dela entre homens e mulheres, depois a gente... Será que a gente vai concordar? Eu acho que mulheres, né, têm uma predisposição a iniciar a atividade física porque somos mais preventivas. Os homens têm mitos e, eu não tenho tempo. O doutor também colocou muito, né, que as pessoas tendem após os 35 anos, começa a ter uma
uma vigência laboral, você começa a ter mais sucesso na profissão. Então tem aquelas horas, 10 horas, 12 horas, e no Brasil a gente tem ainda aquele mito de que nós temos que trabalhar muito, no pain, no gain, né? Você tem que ali se matar de trabalhar. Isso vem dos nossos avós. Eu acho que somos seres em alta performance, nós precisamos realmente trabalhar com força, com eficiência e com vigor. Eu não discordo disso. Mas temos também que ter aquela chavinha do crachá, que é o nosso trabalho, para a vida pessoal. Hoje eu conheço pessoas que exclusivamente trabalham, inclusive aos finais de semana, durante a hora do almoço, jantar. Não existe uma pessoa física, é apenas um crachá, né? Mas trazendo esse ponto do gênero, da diferença entre os gêneros, as mulheres elas têm uma pegada mais preventiva. Se nós pegarmos a quantidade de mulheres que vão ao ginecologista e a quantidade de homens que vão ao urologista, a gente já começa por aí a entender a diferença. Mas o homem tem uma questão. Quando o médico, o doutor sabe disso, quando o homem vai ao médico e o doutor fala, olha, se você não parar com isso, se você não manter, né, não mudar a sua rotina, você pode morrer, você pode ir a óbito, rapidamente os homens se movimentam. Mas as mulheres são mais preventivas, na minha opinião. Doutor. Então, eu concordo com a Bianca, mas eu estou vendo um shift, uma mudança nesse espectro. Antes, para eu ver um homem de 40, 50 anos no consultório, era quando ele tomava um susto. Hoje eu estou vendo mais. A mulher não. Realmente, a mulher se cuida mais. Aparentemente, ela vai na medicina preventiva, até porque já existe essa cultura de passar anualmente no ginecologista. E aí não é uma crítica, mas muitas vezes o ginecologista não é suficiente. O ginecologista deveria também ser o médico generalista da mulher, muitas vezes não é. E eu vejo algumas coisas passarem. A gente deixou acabei pulando quando a Bianca falou dos 30 anos, etc., uma coisa que é a alimentação na infância. Homens e mulheres precisam obter fontes de cálcio razoáveis na infância, na adolescência, para ter ossos saudáveis. E quando a gente fala de terceira idade, a gente está falando daquele fantasma que é a osteopenia, a osteoporose. E quanto melhor a mulher e o homem também, embora seja mais raro, tenha tido depósitos de cálcio por atividade física, por alimentação, na infância, na adolescência, menores os riscos dessas condições. Agora, frequentemente eu vejo aquela mulher que chega no consultório com 45 anos e nunca fez uma densitometria, nem sabe se tem um problema ósseo. Eu, às vezes, caio para trás. Hoje, então, eu vejo o homem frequentando mais o consultório de maneira preventiva, mas ainda é verdade, a mulher fica mais atenta e o homem é mais quando toma um susto. Quando ele, olha, se você não fizer isso, você vai entrar no remédio de colesterol. E o cara fica chocado, porque não quer tomar um remédio na vida, tal, e aí resolve se mexer. Doutor, que legal. Se eu puder até bater um papo a respeito disso, da importância do ginecologista, da ginecologista, ter uma visão mais ampla, né? Eu faço muitos conteúdos e outro dia eu tive um insight. Eu falei, olha, se no consultório médico, o ginecologista, por exemplo, que é o caso que nós estamos conversando aqui, tivesse uma fita métrica para acompanhar essa mulher. 3 medidas são fundamentais. Vamos pensar em mulher, porque o metabolismo do homem e da mulher são diferentes, né? Realmente são diferentes. Mas mulher, o que acontece com uma mulher após os 35 anos? Tanto homens quanto mulheres, né? A gente começa a ganhar gordura. Então, acompanhar a medida de braço. Braço é uma coisa dificílima para uma mulher hipertrofiar. E aí começa a se perceber o aumento dessa gordura. A subida do estrogênio, dos hormônios que tem a ver com gordura, né? Aí é um outro papo, talvez para um outro dia, que é muito interessante. Outra coisa, a medida de circunferência abdominal. Então, essa ginecologista, ela tem que acompanhar as medidas, além, é claro, de uma densitometria óssea. Então, cintura e braços começam a ficar mais volumosos em função do aumento da gordura. E tem uma terceira medida, que é fundamental, medida das coxas. Você avaliar a quantidade de músculo das pernas. Então, perna começa a reduzir, a cintura e os braços começam a aumentar. Opa, síndrome metabólica de cara. E ninguém se fala sobre isso. Hoje a medicina, né, doutor, eu tenho certeza que a gente tem a mesma opinião. Se fala muito sobre suplementação. Eu adoro a parte de suplementação. Em termos da longevidade é sensacional. Só que se você fizer o básico, se você não fizer o básico, não vai adiantar nada.
Você vai gastar dinheiro e o resultado vai ser péssimo, vai virar um efeito placebo na sua vida. Então, se as pessoas não fazem o básico, e nós que somos da área da saúde, né, doutor? Muitas, não nós aqui no caso, nós dois, mas a área como um todo, não apenas Brasil, mas em nível mundial, deixamos muito a desejar. A gente peca muito por não fazer o básico. Doutor. Então, o que a Bianca falou é muito importante. A base de uma boa avaliação médica, uma avaliação de um educador físico do indivíduo que está ficando mais velho, tem que pegar esses parâmetros. A outra coisa é a visão generalista do profissional de saúde, que não pode ficar super especializado. A não ser que seja uma queixa, o indivíduo foi lá porque torceu o dedo, ele vai no ortopedista olhar o dedo, mas o ginecologista também deveria ser o generalista da mulher, como o clínico, o cardiologista, o endócrino, tem que ter uma visão geral do paciente. O urologista acaba não tendo tanto, mas também deveria. Eu vejo alguns urologistas que olham tudo isso. A perda de musculatura, que a Bianca, de certa maneira, já colocou, a tal da sarcopenia, que vai vir, ela é progressiva com a idade, que pode ser minimizada com bons hábitos à prática esportiva. Suplementos podem entrar, mas aí a gente precisa voltar para a base. E a alimentação? Aí você olha para aquele indivíduo que está ganhando gordura, está perdendo musculatura, e ele só come porcaria e chega para você no consultório, eu quero tomar suplemento A, B e C. Eu falei, mas espera aí, tudo que você quer, que te propuseram, que o Google disse para você, você poderia obter na alimentação. Eventualmente, quando você chega a um grau de atividade física, ou quando você tem uma deficiência que a gente sabe que não vai conseguir na alimentação, a gente suplementa, sim. Tenho nada contra. Eu já sou da terceira idade, eu uso suplementos, não tenho vergonha nenhuma, suplementos que sejam saudáveis, mas eu não deixo de cuidar da alimentação e da atividade física, que são pilares fundamentais. Exatamente, é importante, aí a gente vai para a terceira idade. A terceira idade, doutor e Bianca, é interessante a gente abordar. Nosso organismo começa a ter perda também de vitaminas, de vigor, né? Como a gente trabalha isso e a gente fala, a população da cidade de São Paulo hoje, população de idosos, chega a quase 2 milhões de pessoas, é o tamanho, por exemplo, de uma cidade como Cuiabá, quer dizer, é uma cidade, né, dentro de uma metrópole, né? E essa população, às vezes, ela não tem, né, o tratamento correto, desde orientação de atividade física, como hábitos saudáveis de vida e até o entretenimento, né, uma vida saudável que envolve várias práticas, né? E aí eu pergunto, e tem muito a ver com o tema que a gente está conversando hoje, como é que a gente poderia trabalhar em termos de políticas públicas que consigam atender esses idosos e que tenham envelhecimento saudável, porque a gente sabe que esse envelhecimento saudável vai gerar ao poder público economia em gastos com a saúde. Então eu quero saber a opinião de vocês e também se vocês têm, né, alguma visão de política pública necessária para esse tema. Em termos de políticas públicas, nós estamos realmente ali na época das cavernas, né? Agora, você trouxe um ponto importante da vitalidade. A vitalidade, hoje uma pessoa de 30 anos não tem vitalidade mais nenhuma. Lembrando que as nossas avós eram as campeões da vitalidade. Eu nunca vi uma avó cansada, né? Era a primeira a acordar e a última a dormir. Almoço de domingo, a gente ia almoçar na casa da avó, saía ainda cara de pau, né, com um monte de marmita e falava tchau. E até um pormenor, às vezes até acima do peso, mas elas tinham vigor. Isso, mas era elas diferente, tinham vigor, exatamente. Né? Então as avós eram muito vigorosas, os avós também. Então, em termos de políticas públicas, nós precisamos do básico, né? As pessoas primeiro precisam vencer as síndromes metabólicas. Aquilo que mais mata, né, são as doenças cardiovasculares, depois que elas estão associadas toda a parte de metabolismo, hipertensão, diabetes. E tudo isso depende de uma questão chamada atitude. Hoje nós vemos poucas pessoas, né, interessadas nessa mudança de atitude. Como o doutor falou, ele vai lá, o paciente fala, olha, doutor, eu tô com tudo isso, não como bem, não durmo bem, eu não faço o básico, mas eu quero tomar ômega 3 ou ora Pronobis.
Então, nada Porque disso alguém vai falou adiantar. para ele que fazia Isso, bem, né? porque alguém Não é o falou. médico, não é o especialista, não. Ele viu, às Exato. vezes, um outdoor, Isso. gostou daquele personagem e estava lá carregando isso. falando. O ômega 3. E aí? Isso. Entendeu? Então, isso não vai adiantar de absolutamente nada. E mencionamos aqui, o Dr. Gabriel trouxe um ponto importante, que é a sarcopenia, que é uma doença, é uma perda, uma degeneração da massa muscular que vai trazer impactos muito maléficos para a sua terceira idade. A gente se acostumou a ver aquela tia, aquele avô passando 5, 7, 10 anos, os últimos anos de vida, numa situação acamada. Gente, com o nível de informação que nós temos, com toda a parte nutricional que nós temos, atividade física avançadíssima a preços baixos, não é mais necessário passar por isso. Né? Nós aqui da área da saúde temos a certeza de que não é mais necessário, só que você precisa daquele ingrediente básico chamado atitude. E aí, gente, só depende da pessoa, não dá para passar por osmose. A doutora Bianca Vilela, que é a nossa profissional que participa conosco, o doutor Gabriel, e eu vou para um rápido intervalo, a gente já volta discutindo mais sobre essas políticas públicas, eu vou voltar com o doutor Gabriel para a gente falar exatamente da ideia de políticas públicas para o envelhecimento saudável. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Alesp em Pauta de hoje, falando aí de um tema muito importante, como o idoso pode envelhecer saudável através dos exercícios físicos. Eu tenho 2 profissionais aqui que participaram comigo no primeiro bloco também, a doutora Bianca Vilela e o doutor Gabriel Gami, ela que é profissional da educação física, especialista em fisiologia do exercício, e o doutor que é médico esportivo, né? Médico do desporto. Doutor, a gente falava no primeiro bloco, no final, a doutora Bianca pôde falar das políticas públicas e a criação de projetos, né? Onde o idoso ele possa envelhecer de uma forma saudável, com exercício físico, mas também com qualidade de vida, com lazer, entretenimento, que a gente sabe que todas essas atividades juntas, ela vai dar um envelhecimento saudável e, por consequência, economia no investimento da saúde mais para frente, porque eles mais felizes, mais saudáveis, eles vão dar menos custo à saúde. Quer dizer, é uma questão de gestão também, né, doutor? Não, sem sombra de dúvida. A política pública é uma coisa complicada, mas precisa ser abordada, até porque você falou, mais saúde e menos custos. Se os governantes querem pensar por aí, vai ter menos custo, o indivíduo mais saúde e prevenção de doenças. Eu gosto muito do aumento dos espaços públicos, parques, praças com aqueles equipamentos básicos de exercício que podem ajudar. O ideal seria ter alguém orientando esses ambientes, mas é quase impossível, né? Acaba sendo utilizado por alguns professores, aulas de baixo custo e tal, mas isso podia ser uma das abordagens. Uma coisa que me preocupa muito quando você fala com o idoso é a qualidade das calçadas, dos pisos. Então, você pode prevenir tornando o idoso mais ativo, com mais musculatura, com mais capacidade de caminhar. Mas uma hora, por melhor que o idoso leve isso, a conta vem. E as nossas calçadas são uma vergonha. E você não sabe a quantidade de idosos que vêm a falecer porque quebraram a perna. Quebrou a perna, dependendo da faixa etária, pode ser sentença de morte. E isso podia ser prevenido com uma melhor condição de calçadas, pensando nessa faixa etária. E, na verdade, pensando em qualquer um, porque é muito ruim, de uma maneira geral. E não estou falando de São Paulo, eu estou falando de por onde eu ando no Brasil. Ninguém pensa nisso. Outro aspecto, em parte, o governo faz, que são as medicações de baixo custo ou as medicações para as doenças metabólicas, que algumas pessoas chegam a um ponto, como a doutora Bianca falou lá atrás, a genética
lamentavelmente, ela é insofismável. Você pode mudar diversos fatores de risco seu para uma série de doenças, mas você não pode mudar de onde você nasceu. E isso a gente tem pouco a fazer. Então, o indivíduo pode fazer tudo direitinho e acabar diabético. O indivíduo pode fazer dietas fantásticas, comer super saudável e o colesterol dele começa a subir porque o fígado está produzindo em fim de papo. E aí as medicações entram. Eu tive uma surpresa outro dia. Eu descobri que uma das medicações mais utilizadas por diabetes, o indivíduo tem que ter 65 anos de idade completo, senão não recebe. Eu falei, que coisa estranha, não? Que política... Quem é que tomou essa decisão de corte? Então, aquele diabético de 57, 58 anos sem condição financeira não vai ter acesso a essa medicação, porque ela é caríssima, e ele vai chegar com 65 anos muito pior do que ele estaria se ele estivesse cuidando daquela condição, com exercício, com boa atividade física, com boa alimentação, mas com a medicação também. Então, são as coisas que eu vejo aí de políticas públicas que podiam melhorar. Algumas estão indo bem, mas tem muito mais a fazer. Agora, doutor, é outra questão no ponto do que o senhor falou. Em muitos casos, né, a gente sabe que com bom exercício físico, com uma boa alimentação, com perda de peso, essas doenças como diabetes, colesterol e outras, elas são controladas e às vezes, mesmo a pessoa apresentando, elas somem do radar, o que dá uma qualidade de vida melhor para a pessoa e uma saúde, né, mais próspera. Porém, tem pessoas que fazem tudo certinho e essas doenças ainda incomodam. Pessoas magras, onde o colesterol é alto, onde não comem, não tem um consumo de gordura, como o senhor falou, ou então pessoas que se cuidam e mesmo assim a diabetes está lá em cima e é necessário a medicação. A gente sabe a dificuldade no acesso à medicação. Mas quais os principais problemas, as principais formas da gente combater quando só uma boa dieta e um bom hábito alimentar já não resolvem, e a gente sabe que às vezes o remédio ele não é acessível a todos em todo momento? Então, você tem um problema mais complexo aí com as doenças metabólicas. O indivíduo faz tudo direito, ele recebe orientação alimentar, ele faz atividade física, mas algum órgão dele não está indo bem, o pâncreas dele envelheceu mais cedo do que deveria, porque isso também, na verdade, poderia ter sido prevenido lá atrás, como a Bianca já falou. Pâncreas é um órgão que eu gosto de conversar bastante com o paciente, porque ele tem vida útil. Pode ser que dure 120 anos, mais do que a pessoa, mas é bem provável que não vai durar tudo isso. E a gente teve a maldição do açúcar refinado, de alimentos exagerados em açúcar, enfim, da falta de atividade física. Existe você liga, não é mais liga a TV, você olha no celular, é um monte de porcaria daqui, um monte de porcaria dali, e o indivíduo está gastando, por exemplo, aquele pâncreas, quando ele podia ter um pâncreas que durasse muito mais e que ele não fosse ficar diabético. Exceção daquelas formas do diabetes juvenil, que é uma doença completamente diferente. Então fica difícil abordar, às vezes, tudo que você faz não é suficiente, e aí a medicina não é mais preventiva, é a medicina tratativa, tem que tratar o paciente, e aí precisam de políticas públicas melhores. Educação do paciente a respeito, educação sobre a condição clínica que ele tem, sobre os riscos que ele corre, e como o bom tratamento pode fazer com que ele tenha uma longevidade e saúde melhores. Porém, às vezes o cara não tem nem acesso a isso. Eu gostaria muito de falar sobre o pâncreas. Claro, Nossa, importante. doutor, lógico. Bom, o pâncreas ele vai produzir a nossa insulina. E para a gente ter saúde e para que a gente tenha longevidade, existe uma regra padrão, que é o controle da glicemia. Hoje a gente que é da área da saúde, nós estudamos isso. Regra número 1, quer ter saúde, quer ter vitalidade, quer acordar com energia e quer dormir cansado? Porque hoje a gente acorda um bagaço e vai dormir elétrico. Tudo isso acontece, essa inversão do metabolismo em função desse descontrole do seu açúcar no sangue. Então a primeira regra da saúde é:
cuide desse consumo de açúcar. Duas coisas destruíram a saúde da sociedade. Aqui eu vou falar abertamente, eu também falo nas minhas palestras abertamente. O doutor trouxe perfeitamente consumo de açúcar. Gente, consumo de açúcar, ele veio para destruir, ele é um solvente. O açúcar, um diabético, ele fica cego por qual motivo? Porque o açúcar, ele vai corroer os vasinhos lá fininhos dos olhos. Então, o açúcar é um grande solvente. É péssimo para a saúde. E o segundo grande vilão, que ali está pau a pau com o açúcar, bebida alcoólica. Aqui, gente, o consumo de bebida alcoólica está num nível de absurdo. Eu estava aqui chegando, pegando a JK, parei para tomar um café, sou mineira, né? Então, mineiro gosta de café e de chegar cedo. Eu cheguei com 1h30 de antecedência, porque São Paulo é um caos. Parei em uma loja de conveniência, vi 2 homens fortes, né? Na loja de conveniência comprando bebida alcoólica. Isso, né, bem cedo pela manhã. 8h30. É. Então, pensem bem, gente, nessa questão. Cuide desse consumo. E o consumo alcoólico, ele pegou muito as mulheres, porque antes nós tínhamos o alcoolismo degradando a saúde dos homens. Então, se a gente lembrar aqui, como eram os almoços de domingo na casa da avó? Tinha sempre ali um tio, né, passando vergonha, com excesso de álcool. Então, era muito masculino. O que a indústria fez? Eu não é o doutor, aquela baixaria de domingo. Exatamente. Democratizou, mas a indústria do álcool, ela teve uma visão muito interessante para vender. Primeiro, ela tentou inserir com a cerveja, só que mulher não gosta do gosto amargo. E aí veio a questão do vinho. Hoje, os profissionais da área da saúde, você abre rede social, tá todo mundo lá com a tacinha na mão. E aí eu vou falar alguma coisa, eu sou muitas vezes agredida nas redes sociais. Porque eu falo, mas eu estou falando isso para o seu bem, né? Eu estou falando porque você é da área da saúde, nós trabalhamos juntas. E, por favor, reduza isso, porque não existe dose segura para droga. Existe dose segura para fumar 10 cigarrinhos por dia? Não. Existe dose segura para álcool? Não. Então, se você é aquela pessoa que lida bem com 2 chopes por semana apenas, ou 1 taça de vinho, eu não estou falando para você. Mas eu estou falando para um público que está bebendo na terça, na quarta, porque tem uma massinha diferente. Aí vamos harmonizar com a massinha? Aí na quinta, opa, quintou. Aí sexta, sextou. Aí sabadou e domingou. Então, as pessoas estão consumindo álcool de 3, 4, 5, 7 vezes por semana. E isso realmente não é saudável. Esse mito de que vinho faz bem para a saúde veio quando nós observamos a questão dos europeus. E os italianos, os portugueses. Mas devemos lembrar que eles tinham 9 vezes menos estresse que a gente. A farinha deles não tem o nosso glúten, que é totalmente inflamatório. Eles comem peixe praticamente 7 vezes por semana. Eles têm um azeite campeão. Eles viajam muito mais do que a gente. Eles têm um transporte público incrível. Agora, com esses problemas sociais e políticos que eles estão tendo, daqui 10 anos, a gente já vai entender que eles não eram tão saudáveis assim em função da bebida alcoólica. É interessante a gente abordar, eu vou abrir o canal, o Dr. Gabriel comentar, é que assim, numa análise leiga da situação, o álcool ele vê açúcar, né? Ele virando açúcar, ele está agredindo o corpo do mesmo jeito, né? Porque às vezes a pessoa pode falar, eu cortei o açúcar da minha vida, mas o meu vinhozinho eu tô lá toda semana tomando, e aí é questão do médico dosar ou não. Doutor, é o senhor que o senhor sim fala através da ciência. Então, o que a Bianca falou é fundamental. Infelizmente, a pressão social pelo álcool não é contra, é pelo álcool. Isso é muito ruim. Por exemplo, eu não bebo, eu tenho um problema até, nem uma taça de vinho, se, Gabriel, vamos brindar, eu tenho uma reação, mas por opção, por ser um esportista, eu não bebo. Já não, fora o aspecto da saúde. E os amigos ficam chatos com você. Poxa, por que você não bebe? Por que você não quer? Pessoal, outro dia a Sociedade Brasileira de Cardiologia deixou diretrizes bastante claras, corroborando o que a Bianca disse, não existe dose de álcool segura. Álcool faz mal. E não é só o açúcar do álcool, não, Guga, porque virou aquela moda também que pode tomar gin, que ele é pouco calórico. Uma ova, o álcool produz caloria pra caramba. O álcool faz mais caloria por grama do que o açúcar e do que a proteína, muito mais. Além dos malefícios. A outra história, e que a Bianca mencionou bem, é que o resveratrol do vinho, etc., teria uma proteção para as doenças arteriais. Conversa furada, só protege as artérias
dos donos das vinícolas. Não tenho nada contra eles, mas não faz bem nenhum para a saúde a ingestão de álcool. Esses europeus, além de todos os aspectos que a Bianca mencionou, tem um aspecto genético também. Se você pegar, por exemplo, o italiano do norte da Itália, e ele consome o mesmo vinho que o italiano do sul, o italiano do norte da Itália não tem doença metabólica, por enquanto. E o italiano do sul tem um monte, porque é outra genética, é outra herança, é outra carga. Mas a conta vem. Quer dizer, o álcool já é determinado mais do que 3 taças de vinho grandes para um homem e para a mulher 2 ou 3. Isso é considerado alcoolismo por alguns psiquiatras. Poxa, que chocante, alcoolismo não. Mas seguramente você está abusando da sua saúde ingerindo álcool exageradamente. É importante o esclarecimento e isso vale também para a terceira idade, né? Porque às vezes se tem um hábito, né? E não é saudável você ingerir bebida alcoólica. Nós temos 2 profissionais falando aqui, né, doutor? E 2 profissionais do esporte. Aí Exato. Realmente é o queijo com goiabada, né, doutor? Exato. Muito bom. Agora, dentro disso, né, a gente volta Tem aqui. Pois desculpa, não, doutor. o risco do idoso, o risco do idoso cair, e tem um negócio muito sério, especialmente aquele idoso mais fraquinho, só piora com álcool. Sarcopenia, não, e a questão de quebrar a perna, né, de quebrar o fêmur, o doutor trouxe e me veio esse insight agora. A gente tem o fêmur, que é esse ossão aqui da coxa. Simplesmente é o osso mais duro do corpo. Já viu um jovem quebrar um fêmur, né, doutor? Só num acidente de moto, um acidente de carro, altíssimo impacto, porque é o osso mais duro do corpo. E aí vai um idosinho lá, o que acontece? Vai tomar banho, tem aquele sabãozinho no azulejo, pau. Quando você é um jovem, você faz aquela força, opa, cérebro, mande ali o músculo, contraiu, o quadríceps, pau, contraiu, você não cai. Já um idoso não tem essa eficiência muscular. Quando o idoso cai, a gente tem 2 sinais muito importantes, né? Que é a falta de ossos e a falta de musculatura. E quando a gente traz, que são coisas que andam juntas e misturadas, osso e músculo estão juntíssimos, né? Muito difícil você ter um quadro, só perdeu o músculo, só perdeu o osso. Não, as coisas andam, é que nem arroz com feijão. E aí nós temos os exercícios de força, que vem como um antídoto do envelhecimento. O doutor mencionou o resveratrol, que lá o doutor David Sinclair em Harvard descobriu, ai que maravilha, e a gente sabe que quase que não serve para nada, né? Tem alimentos antioxidantes que dão de 1000 a 0 nisso daí, ao invés de ficar tomando cápsula de resveratrol, eu acho uma besteira. Mas tem uma questão importante ali quando a gente traz o que realmente funciona, que é a musculação, que é o exercício de força para o idoso. Nós temos, por exemplo, o cálcio circulante. Então, tomei leite, consumi alimentos com cálcio. Como é que ele vai entrar no meu osso? Por mágica? Não. Por meio de uma coisa chamada efeito pisoelétrico, que é o impacto nas articulações e nos ossos. Eu tenho aqui os ossos do antebraço e o osso aqui da minha parte do braço. Quando eu faço isso, o que acontece com o meu cotovelo? A gente não está ouvindo, mas ele faz... Ele tem essa questão, essa fricção. E é com essa fricção, com esse impacto nas articulações e nos ossos, que o cálcio vai entrar lá. E a mágica também acontece com os músculos. Eu tenho proteína disponível. Ela só vai entrar, gente, se eu tiver um exercício, um movimento do meu músculo. Senão, nem ossos, nem músculos você vai ganhar. Não adianta tomar suplemento, não adianta tomar leite, não adianta ter uma baita alimentação se você não se dispuser a fazer exercício de força. Sem exercício de força, você não vai ter ganho algum. É importante toda essa questão e aí eu vou entrar numa outra situação. O idoso que começa a fazer exercício, como ele faz para se prevenir dessas quedas, de lesões que, assim, a gente vê que às vezes o leigo, né, tenta fazer exercício, a lesão aparece. E aí eu te pergunto, né, e o idoso que está mais propenso a essas coisas, que cuidados deve tomar e, por outro lado, como deve proceder, né, esse tipo de exercício? Porque às vezes o exercício pode ser até adequado para ele, mas uma queda pode levar aí num problema muito sério de saúde. Eu quero ouvir você primeiro, Bianca. Ah, legal. Sempre você... O grande termômetro, né, do que você deve fazer é a dor.
é o seu nível de conforto. E o idoso, ele tem medo de se machucar. É claro que ele está mais suscetível, né? As condições musculares, as condições ósseas dele não são as melhores do mundo, se a gente comparar com um jovem, né? Mas tem que ir passo a passo, o ideal sempre com uma supervisão, passando pelo médico, para que o médico dê o aval de realmente, olha, vai começar, né? E aí você começando de acordo com essa previsão de conforto. Se doeu, é sinal de que realmente as coisas estão erradas, né, doutor? Doutor Gabriel. Então, e complementando o que a Bianca falou, passou pelo médico, legal, você precisa de atividade física, se você não fez até hoje, é hora de começar. Uma das coisas que surgiu pensando no idoso é o chamado treinamento funcional. Treinamento funcional é o exercício que permite que o indivíduo volte para a atividade do dia a dia. Então, aquela senhora, aquela avó que varre a casa, varre até hoje, ela precisa da musculatura para isso, precisa de ossos saudáveis. Eu não abro mão, é óbvio que, infelizmente, na política pública é um pouco diferente, mas eu não abro mão. Quando um idoso vai começar atividade física, tem que ser com um educador físico, e um educador físico que saiba trabalhar com a terceira idade, para justamente lhe ensinar, ajudar esse idoso a caminhar depois com pernas próprias, fazendo exercício corretamente, evitando o risco, até o simples exercício de caminhada, quer dizer, para alguns idosos, o indivíduo já não está mais caminhando, ele está no sofá o dia inteiro. Você tem que é o contrário do bebê. Você vai ter que dar passos de bebê para o idoso e depois ele vai voltando. E vou dar um exemplo rápido. Meu pai viveu 95 anos, infelizmente, faleceu por uma fratura de fêmur, mas não tinha a ver com calçada pública, mas porque foi descuidado. Mas ele viveu até os 95 anos porque ele fazia a ginástica dele todo dia. No começo, a gente contratou um educador físico e falou: pai, não tem conversa. Educador físico cuidando de você. Ele encheu no começo e depois ele passou a adorar. Mas chegou um ponto que ele já sabia fazer as coisas por conta dele, e ele não abria mão do exercício cardiovascular dele e não abria mão dos exercícios de fortalecimento. E assim ele foi para uma vida longeva, saudável, com a cabeça lúcida. Interessante essa colocação, esse exemplo que o doutor trouxe do próprio pai, né? Agora, o que é ideal, né, para um idoso em termos de exercício, né? O que a gente fala? O idoso deve andar. Andar é um exercício? Andar 20 minutos por dia é um exercício? Como é que você... qual, né, o nível de exercício para um idoso, Bianca? Os exercícios mais seguros, né? Se a gente, claro que isso não é a realidade para todo mundo, mas se a gente tivesse uma piscina, atividade aquática é sensacional, com os devidos cuidados para não ter afogamento. É óbvio, a pessoa tem que ter condição para estar dentro de uma piscina, né? Os exercícios aquáticos são sensacionais. A sala de musculação é muito interessante também, porque lá a ideia é que tenha um profissional para orientar, e quando a gente pensa em máquinas, a gente pensa em algo mais seguro. Então, o que é mais seguro? Fazer um exercício, né, de extensão de joelho em uma máquina, ou você fazer um agachamento livre? As máquinas, elas são mais seguras, porque elas já foram projetadas para limitar aquele movimento. Então, a musculação é muito interessante, e exercício de força é o que vai garantir ossos e músculos mais firmes, mas sem descuidar também, é claro, da parte cardiorrespiratória, porque você vai cuidar do pulmão e do seu coração, que são os órgãos ali determinantes para você continuar vivo, e o outro vai cuidar da sua locomoção. São coisas que precisam andar juntas e misturadas. Legal, Bianca, doutor Gabriel, nós estamos caminhando para os momentos finais do nosso programa. Foi muito bom esse bate-papo, mas eu quero um destaque final de cada um de vocês. Primeiro, agradecendo ao doutor Gabriel, que participou com a gente de forma online e trouxe aí bastante seu conhecimento em medicina esportiva. Muito obrigado. Uma mensagem final para o nosso telespectador. Agradeço a participação, Guga, Bianca, que enriqueceu bastante o nosso conteúdo. É fundamental. Segundo a OMS, a saúde é o bem-estar físico, mental e social. O bem-estar físico cabe a você, que está ouvindo esse papo, que vai começar a se mexer, se é que você já não se mexe, fazer atividade física sem exageros, de preferência com orientação. Se não der para fazer orientação, tomar cuidado, mas fazer atividade física.
não esquecer o aspecto social, está compartilhando a sua vida, não se isole, que é uma coisa que tende a acontecer com o idoso, isso é muito ruim, não se isole. E tem a parte do país que precisa olhar com melhores olhos, porque a população idosa está crescendo. Obrigado a todos pela conversa. Muito obrigado a você, Bianca, por ter participado conosco aqui no estúdio. Seu destaque final e a sua mensagem para o nosso telespectador. Legal, Guga. Muito obrigada, doutor. Foi muito legal esse bate-papo com vocês dois. Eu acho que a reflexão individual ela tem um impacto muito importante no coletivo. E aqui eu quero deixar um recado para a família. Avaliem o comportamento o seu comportamento e o comportamento junto da sua família. Então, questões nutricionais, todo mundo tem que estar no mesmo time. Atividade física, final de semana não é para ficar deitado o tempo todo assistindo essa coisa de série. Maratona é na rua e não no sofá. E vejam essa questão dos vícios. Será que você não está exagerando? Juntos, né? A família toda, você pensando na sua saúde, mas trazendo para o coletivo da família, eu tenho certeza de que os resultados serão expressivos. Você vai gostar, você vai dar risada depois, a vitalidade voltando. Doutora, muito obrigado pela participação, doutor Gabriel. E este aqui foi mais um Alesp em Pauta falando da atividade física na terceira idade, a qualidade de vida do idoso. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!